Queridos, daqui a pouco eu quero mais música, hein? Sim. Mas vocês que fazem arte através da voz, sabem que lá em Portugal, além da culinária, também tem a arte dos azulejos, né? Que é lindo, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa arte tão famosa, os azulejos azuis e brancos. Seja bem-vinda. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, coisa mais linda. Que bom. Gente, dá uma olhada aqui. Eu gosto muito de passear antes pela vitrine. Luciana Tomás, olha o que ela faz. Olha que espetáculo. Claro que ela pinta além de tudo isso que você tá vendo. Você dá aula, Lu? Dou bastante. Muito joia. Faz 25, quase 25 anos que eu dou aula. Olha, você pode ir aprender com ela, que é essa ceramista maravilhosa, para fazer as suas cerâmicas e também aprender a pintar as cerâmicas. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. O que faz que a gente, logo de cara, tenha a certeza de que trata-se de uma pintura portuguesa? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, porque toda essa parte de desenho, essa geometria dos azulejos portugueses, eles vieram com os árabes. Quando eles vieram aí pela Península Ibérica, e os espanhóis e os portugueses se encantaram com essas padronagens geométricas. Então, assim, quando a gente percebe essa padronagem, a gente percebe muitos elementos do desenho, como as volutas, essa padronagem geométrica das mandalas que se repetem nos pratos. Então, a gente consegue identificar muitas coisas dos azulejos portugueses, das pinturas portuguesas. É claro que justamente porque veio pelos árabes, né, pelos mouros, a gente percebe esses elementos em outras pinturas, justamente dos espanhóis, como eu falei, dos próprios italianos. Então, alguns elementos dos desenhos, eles se repetem, mas tradicionalmente, principalmente o azul e o amarelo, são cores bem legítimas portuguesas. Então, quer fazer algo legítimo português, esse motivo, né? Que tem um pouco de mandala, essa geometria. A geometria é bem arabesco mesmo. É um arabesco, né? Uma padronagem que se repete. Aí mesmo. você vai colocar lá esses elementos no azul, branco e amarelo. Pode ficar só no azul, mas o amarelo também, ele é bem-vindo. Então vamos lá, Lu. Vamos lá. Só pra gente se situar, por onde que a gente começa, né? Na verdade, eu sei que vocês têm o quadro que vocês fazem, né? As peças. Então, a argila foi manuseada, foi modelada. Nesse caso aqui, a gente fez a modelagem da argila num molde de gesso. Esse molde de gesso, depois, a gente tirou a peça modelada desse molde de gesso, enfornou, fez a primeira queima e a gente tem o que a gente chama de biscoito. Então, essa é a primeira ponto que a gente pode fazer essa interseção dos desenhos, das esmaltações, aplicando corantes ou os esmaltes para a gente começar o nosso trabalho a partir desse ponto. Então, eu peguei uma peça já nesse ponto biscoitada e fiz o desenho. Cláudia, aí vocês podem me perguntar como que a gente faz esse desenho. Esse desenho a gente pode fazer de diversas formas, né? Fazendo a divisão, por exemplo, até trouxe aqui, ó. Fazendo a divisão com as réguas circulares. A gente pode utilizar as réguas maleáveis, né? E a gente também pode, quem não tem muita habilidade ainda com esse trabalho, a gente pode, por exemplo, imprimir esse desenho, e a gente pode encontrar vários motivos em livros, na própria internet. A gente imprime esse desenho no tamanho do nosso prato e com a ajuda de um carbono. Esse carbono, ele é específico para cerâmica, mas a gente pode utilizar um carbono comum, de papelaria mesmo. E a gente consegue colocar ele por baixo e, com a ajuda de um lápis comum, a gente passa por cima, como a gente fazia na escola, antigamente. E aí a gente tem esse trabalho passado na peça, olha. Então, a gente, daqui do branco, a gente sai para cá por diversas técnicas de desenho, tá? E aí a gente vai começar o nosso processo a partir desse ponto. E nesse ponto, eu peguei aqui 3 cores. A azul clara, a azul média e a azul escura, tá? E a gente vai começar pelo claro. E para isso a gente vai pegar um pincel redondo. Esse daqui é um pincel nacional, o tamanho 4 ou 6. E todo o nosso trabalho, todos os esmaltes que a gente usa para fazer a esmaltação em cerâmica são à base de água. Por isso que não cheira, não mancha a roupa, não tem alergia, não tem nada. Então eu molho o meu pincel aqui na água, pego um pouquinho, ele já secou por causa da luz do estúdio, ó, então vou dar só mais uma molhadinha. Ó.
E aí eu vou começar, posso começar de dentro para fora, tanto faz. Eu vou apoiar, apertar e levantar. Nossa, lembra um pouquinho a pintura Balmer, né? Lembra mesmo. Pintura A pincelada é a mesma. Posso ir virando o prato? Não atrapalha na câmera? Apoia e puxa. É o apoia e puxa. Então eu vou apoiar, a pressionar, eu pressiono as cerdas do meu pincel e levanto delicadamente. E eu vou fazer isso em todo o desenho. Ó. E venho. E já me contaram que você adora. Eu acho a coisa mais maravilhosa. Amo. Então você vai pegar o pincel aqui da minha mão e agora é com você. Contaram que eu gosto de pintar? Me contaram. Ah, mas eu não sei pintar. Então vamos fazer assim, ó. Você vem daqui pra cá. Você é destra ou canhota? Destra. Tá, então você vai fazer ao contrário. Você vai vir daqui pra cá, de fora pra dentro. Tá. E aí então vai pegar um pouquinho clarinho, né? no clarinho. Tiro o excesso? Tá bom, tá ótimo Tá assim, bom? pode deixar. Vem da ponta para fora, da ponta de fora e aperta, pressiona e vem pra dentro. Ó lá. Eita, já borrei. Não, Agora tá aqui. certo, tá certo. Aperta, pronto. Esse daí, isso. Agora pro outro lado. Não tira esse excesso? Não, porque depois a gente vai vir com uma outra cor. Põe mais um pouquinho de cor. Que delícia, viu? Aí. As aulas são presenciais, Lu? Eu tenho aula presencial e aula online. E agora é a briga dos presenciais com online, porque o pessoal do presencial quer continuar presencial. Ih, ficou feio aqui. Não, mas depois a gente arruma. Assim, Isso é legal. Vamos ensinar como arrumar? Isso é importante. Já falando de escola, lembra do lapisinho borracha? Sim. De antigamente? É com ele que a gente tira o excesso da cor que avançou o desenho. Ó. Você percebe como ele seca rápido? Ó, tá seco, a gente pode pôr a mão. E aí é muito fácil. Gente, que gostoso. É uma terapia, né? É uma terapia. Não é terapia, mas é terapêutico, como dizem, ó. Olha isso. É pôr, apertar. E com o tempo a gente vai ganhando segurança e vai fazendo isso. Exatamente, é prática. Aham. É que nem eu nervosa pra estar aqui, você super calma. E eu nervosa pra pintar. Pronto. E você super calma. É isso mesmo. Cada um na sua, né? Exatamente. Ó, então a gente vai fazendo assim. Essa daqui é a primeira camada, tá bom? Então essa primeira camada a gente faz com base na cor mais clara. Tá. E aí eu já vou te mostrar a cor do azul mais escuro, que a gente vai fazer o mesmo movimento, mas a gente vai dar uma profundidade pro nosso desenho. Então, olha, eu vou de novo. Vai passando uma tinta em cima da outra? Vou colocando uma cor em cima da outra. Então, eu vou de novo lá no meio, ó. Apertei, apoiei, apertei e levantei, ó. É interessante que quando seca fica diferente a cor, né? Fica mais Exatamente. Essa cor nunca é a cor que vai ficar depois da queima. Esse prato vai precisar entrar para dentro do forno de novo, numa temperatura de pelo menos 1030, 1050 graus. Esse daqui eu queimei em 1222 graus. Ô, Lu, E aí a cor muda totalmente. Você falou que você é ceramista há quanto tempo? 20 e tantos anos, né? Não descobri minha idade. Eu comecei com 13 anos. Não tem problema. Hoje eu tenho 42. Você falou que você começou já há 20 e poucos anos, né? Deve ser muito incrível, porque assim, a cerâmica sempre foi a coisa mais linda, mas agora tá numa moda, né? Tá bem diferente, né? Bem valorizada, Bem e valorizada. todo mundo querendo. Isso deve ser muito prazeroso, né? Isso é muito prazeroso e a comunidade dos ceramistas é uma comunidade bastante unida. Bom, e Então- graças a essa comunidade, hoje a cerâmica está sendo reconhecida e valorizada. Exatamente. Então, hoje a gente vê a cerâmica em muitos lugares, né? Antigamente a gente achava que cerâmica era só prato de refeição. Uhum. Hoje a gente enxerga e a gente tem a valorização desse trabalho como uma obra de arte, Uma obra de arte. né? Então, é muito legal, assim, e a gente vê um movimento crescente. Uhum. Olha lá, tá vendo? A gente arrumou ali aonde você fez, ó, eu vou fazer para um lado e para o outro. Na verdade, a primeira cor é a base. A primeira cor é a base. Então, ó, eu não vou fazer todo o desenho porque eu tenho medo de não dar tempo. E a gente precisa concluir. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincelzinho mais fino e a gente vai fazer o que a gente chama, ó, esse aqui é bem fininho, é o liner que a gente chama, tá? E aí a gente vai fazer
o que a gente chamava antigamente de contorno. A gente só não chama de contorno hoje, porque contorno é quando a gente fazia aquele traço por volta do desenho, sempre muito na mesma espessura, sem um movimento. Então, a gente chama de filete. A gente vai filetar, tá? É diferente de contornar. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer fora do desenho, porque vocês vão enxergar melhor, ó. É isso aqui que a gente vai fazer. Com azul mais escuro. Com azul mais escuro por toda a extensão do desenho, tá? Então, agora eu vou para ele de novo. Eu posso fazer assim, ó. É só porque eles vão ficar agora todos muito próximos da cor e a gente não vai conseguir perceber uma diferença, mas existe. E quando for para queima, que vai ficar mais escuro ainda. Vai ficar mais escuro ainda. A gente vai perceber, ó, encostei ali, eu sujei, eu já vou arrumar. A gente vai perceber uma diferença no desenho, tá vendo, ó? Aqui, ó, também borrei, encostei aqui, ó, mas olha como a gente consegue arrumar facilmente, ó. Só não vou assoprar porque ele ainda tá úmido, tá vendo? E aí essa parte, então vai espalhar. Então, o que a gente vai fazer agora? Uma outra coisa que a gente pode reparar quando a gente olha a peça semi-pronta e a peça pronta, é que eu fiz, tá vendo que em volta eu fiz um sombreado na parte externa do desenho? Então, a gente pode fazer o seguinte, depois que a gente faz a primeira etapa, a segunda etapa com a cor mais escura de azul, e depois a gente faz o filete, a gente pode ou não, isso é muito opcional, em algumas peças tem ou não, aí a gente pode fazer esse contorno no desenho, tá vendo? O sombreado. O sombreado. E aí, Cláudia, é o seguinte, a gente pode ou não fazer, essa peça vai ficar desse jeito, por isso que eu já trouxe uma pronta. E pra gente finalizar a nossa peça, para ela estar pronta para ser colocada dentro do forno, a gente tem que passar um esmalte transparente. É esse esmalte transparente que nada mais é do que um vidro, que na alta temperatura vai vitrificar por cima do biscoito e vai fazer com que a minha peça tenha esse brilho. Tá. E aí eu tenho essa peça impermeável, ela pode ser decorativa ou utilitária. A gente pode servir o bacalhau que você almoçou na peça pronta. Gente, que coisa mais linda. E aí esse esmalte transparente é isso aqui, tá? Ó, é esse daqui que a gente pega com um pincel um pouquinho mais largo e passa nesse ponto por cima de toda a peça. É uma paixão, eu acho que deve virar tem muita coisa pra gente fazer. É muito maravilhoso. Vou passar os contatos da Luciana Tomás. Vai fazer aula com ela. De repente você fala assim, eu amei, e ainda dá para ganhar dinheiro. Só para você ter uma ideia, você vai gastar para fazer uma peça como essa R$51. No máximo. E você pode vender a 150, tá? Só para você ter uma ideia. Até mais. Então, no Instagram, no YouTube é Ateliê Luciana Tomás, com TH e Z no final. Insta e YouTube. No Face, Ateliê Cerâmica Luciana Tomás. Se você entrar no lucianatomás.com.br, você vai achar. E o WhatsApp dela é o 19999710017. 19999710017. Isso mesmo. A aula tem que ser presencial, Lu? Online também. Ah, tem online também. Na verdade, online é mais fácil. Agora, consegue me encontrar no online. Maravilha. Obrigada, viu? Sucesso, Obrigada pela parabéns oportunidade. Lindo, obrigada. Lindo, maravilhoso. Muito obrigada.